Boa noite, ligantes. Só vamos esperar mais uns 5 minutinhos pro resto dos ligantes entrarem, ok? Professora Juliana já está presente? Oi, gente, cheguei. Peraí. Foi. Ai, gente, cheguei. Tudo bem? Oi. Oi, Ju. Boa noite. Oi, oi. Ah, Mari, você tá na liga, que legal. Gente, desculpa a confusão, mas cheguei. Bem, a senhora quer se apresentar? Sim, vocês. Não sei, quer começar? Eu começo, já pode ir. Não, pode começar já. Então tá. Não tudo assim, né?
Então, beleza. Eu queria só saber um pouquinho, eu vou me apresentar rapidinho, e aí queria saber um pouquinho de como é que tá a liga aí, quem faz parte, quando vocês começaram, se está sendo qual encontro, só para saber um pouquinho de como é que tá. Então, eu sou Juliana, sou enfermeira e formei na faculdade, né? Aí, e depois eu vou falar um pouquinho mais da minha experiência. E era professora aí na faculdade, e agora eu estou na Secretaria de Saúde aqui do município de Petrópolis. E aí depois eu falo um pouco da minha experiência e tudo mais, mas só para saber um pouco de vocês. Quem faz parte e como vocês estão aí se organizando. Cadê Brenda? Bem, Brenda tá por aí? eu acho que ela ainda não entrou. Bem, somos da nova diretoria, a diretoria antiga mudou totalmente, somos da nova. Atualmente, os cursos que estão presentes são medicina, enfermagem, agora psicologia, odonto e nutrição. Nossa, que legal, super completo. Sim, o último a ser colocado foi psicologia mesmo. Não tinha antigamente. Enfim, a Liga contempla o tripé da educação e saúde, tanto extensão, ensino e pesquisa. A nossa Liga contempla os três. Atualmente, infelizmente, estamos sem estágio, estamos nos organizando para voltar. Por Além quê? disso, fazemos Por causa da essa vacina, situação da não? pandemia, Ah, tá. por causa da situação da vacina. Estamos organizando projetos de extensões presenciais enquanto os estágios não voltam. Por sinal, tem que avisar os ligantes sobre algumas novidades no final. Além disso, temos um núcleo próprio de pesquisa, no qual estamos começando a desenvolver alguns projetos. Josimar, né? Deve ser. Ajudando aí. Ai, gente, que legal. Então, vou abrir aqui a apresentação que eu montei para vocês, que aí eu falo um pouquinho a mais, tá? Bom, peraí, só um pouquinho de paciência, né? Porque eu com tecnologia... Peraí. Ai, vou compartilhar a tela aqui. Vê se vocês estão vendo a tela que eu compartilhei. Tipo um slide, assim. Então tá jóia. Gente, então assim, a Brenda entrou em contato comigo e pediu para que eu desse essa aula para vocês. A ideia, na verdade, é a gente fazer uma conversa, né, sobre o assunto, porque é de extrema importância, né, e é um grande desafio na atenção básica, a adesão, né, dos pacientes ao tratamento, aquilo que é conversado, aquilo que é proposto. Então, eu acho que veio da demanda de vocês, acredito eu, né, esse tema, e aí espero contemplar, né, e aí a gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar no meio da fala, pode interromper, não tem problema nenhum, e a gente vai conversando. Se depois também alguém quiser colocar alguma coisa no chat e eu não ver, aí me fala, que às vezes eu esqueço dele. E é isso, tá? Aí vamos ver se a gente consegue abordar esse tema hoje. Peraí. Gente, peraí, não veio uma atualização aqui do negócio que eu fiz, só um segundo. Não creio. Peraí. Só um minuto. Enfim, gente, essa foto dessa pessoa aqui não era para ter essa pessoa, tá? Mas, enfim, eu modifiquei lá na Secretaria de Saúde, mas não deu tempo de atualizar, então. Não importa. O que eu queria falar com vocês? Então, assim, uma apresentação breve, né, do que eu faço, de onde eu vim, quem eu sou. Formei na faculdade, né, enfermagem aqui na Unifase, na época era só fase,
e fiz a licenciatura e o bacharelado. Depois disso, eu fiz a especialização, né, na atenção básica, na residência multiprofissional aí da faculdade. Eu fui da primeira turma da residência, e aí na primeira turma era... Agora acho que ainda é, né? Nutrição, enfermagem e psicologia. Então a gente trabalhava junto, era bem legal. Então já tem essa questão multi, né? Ex-professora da faculdade, né? Eu dava aula no curso de medicina e dei aula para a Mari. Isso já tem um tempinho, mas assim, espero voltar, né? Em breve, se tudo der certo. Como eu vim para o concurso, né? Eu fui chamada de um concurso público que eu fiz, então eu precisei assumir o concurso e aí eu saí da faculdade porque a carga horária ela batia, né? Então, por isso ex-professora, mas espero retornar. Eu dava aula de saúde e sociedade, um curso de medicina, acompanhava os alunos na saúde da família, nos postos da faculdade, e dava aula teórica também nessa disciplina. Coloquei ex-conselheira de saúde pela faculdade, então eu participava do Conselho Municipal de Saúde representando a faculdade, no período que eu estava como professora, né? Que é bem legal também, dá uma grande experiência para a gente. Agora, integrante do GPENF, que é o Grupo de Pesquisa e Estudo em Enfermagem, que também é da fase, né, da faculdade. Atualmente, então, estou no cargo de gerente na atenção básica. O gerente, ele coordena e gerencia, né, as unidades de saúde da família, e eu sou responsável por 3 unidades de saúde da família do município. Que mais? Componente do Comitê de Prevenção à Mortalidade Materna e Infantil. Esse comitê é um comitê que se reúne mensalmente, ele tem integrantes tanto da Secretaria de Saúde, quanto dos hospitais, que mais? Ele geralmente pega um representante de cada hospital, que tem maternidade, né? Vigilância epidemiológica, e aí a gente faz a investigação do óbito materno-infantil, então todo paciente que morre, a gente recebe o prontuário, a declaração de óbito, a gente faz uma investigação se aquela morte poderia ter sido evitada ou não. E aí, a partir disso, a gente faz uma conclusão. É bem legal também esse tema, de repente, depois dá para trazer aqui para a Liga, se vocês tiverem interesse. Para saber se aquela morte poderia ter sido evitada e, teoricamente, qual foi a responsabilidade, se foi da atenção básica, se foi algum erro no hospital, para saber o que poderia ter acontecido diferente, né? Qual seria o desfecho. E se ela poderia ter sido evitada, tá? Então, acho que é isso, assim, um resumão. Aqui tinha uma fotinha da minha bebê linda, que não carregou. Não sei o que aconteceu com esse slide, enfim. Então, eu sou mamãe agora da Beatriz, por isso que semana passada eu não pude estar presente, né? Que ela passou mal. Peço até desculpa aí para vocês, foi correria, mas é isso, aí é a função da vida, né? A gente fica meio correria e deu tudo certo, tá tudo bem agora, né? Enfim, então depois dessa introdução grande aí, eu trouxe algumas contextualizações, assim, porque eu não sei em que período vocês estão, se vocês já estão mais avançados, ou se tem, sabe, se tem gente, assim, tipo, dos primeiros períodos, ou a galera já todo mundo período à frente? Do segundo período para frente. Segundo... então pode ser que tenha algum tema que vocês não tenham tido ainda, né? Pode ser. Eu vou fazer um apanhado e depois, se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar, a gente vai vendo, tá bom? Então, assim, coloquei a questão do que é saúde. A gente, quando vai falar de qualquer tema, né, a gente tem que ter um entendimento do que é a saúde. E aí a gente lembra das aulas de saúde e sociedade, quem fez aula aí comigo. A definição, né, de saúde,
conceito abrangente, né, que entende saúde não só como ausência de doença, mas também saúde como um bem-estar maior, né, biopsicossocial. Aí eu coloquei aquele estrela de 6 pontas ali, porque quem teve aula com Paulo Sá lembra que ele fala da estrela, antes eram 5 pontas, agora são 6. E aí a gente tem os eixos, né, saúde ambiental, social, espiritual, biológica, não sei se eu vou lhe mencionar todos agora, mas só para a gente partir desse princípio. Então, a gente tem ideia que a saúde é algo amplo e que depende também do olhar, de como a pessoa entende a sua saúde, né? Saúde, para mim, é diferente do que é para Mari, do que é diferente para Brenda, enfim. Então, para cada pessoa, a saúde ela é entendida de uma forma, né? A gente tem os determinantes sociais da saúde, que também é um conceito interessante de se trazer para dar uma base, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala que a doença ela não é mais causada por uma única forma, nem por só um único fator, né? A nossa saúde depende dos determinantes que estão ao nosso redor, das nossas condições de vida, de trabalho, acesso à renda, à educação, a esgoto, saneamento básico, né? E tudo que está ao nosso redor, ele interfere diretamente na saúde, né? Então, tem ali o esquema, essa imagem, né, que é bem característica de quando a gente fala de determinantes sociais. Então, não sei se todos já tiveram esse conceito, mas uma pincelada geral. Também acho importante falar da questão da rede de atenção à saúde. Todos esses, gente, são temas bem amplos, tá? Fazendo bem uma introdução bem pequena, só para a gente sair de algum ponto de reflexão. Mas cada tema poderia ser uma aula sozinha. Então, quando a gente fala de rede de atenção à saúde, a gente sai daquele modelo anterior, né? Que era um modelo hierárquico, que a gente tinha a rede organizada de forma aquele triângulo, né? Que a atenção básica estava na base, a secundária, a terciária, e aí a gente passa para essa rede poliárquica, que é a unidade, né, básica de saúde no centro, e ela faz a ordenação da rede, encaminhando para os outros serviços, e o paciente ele anda pela rede, né? E não mais só aquela estrutura de que ele vai e talvez, né, nem volte. Então, só um resuminho. E outra coisa importante da gente falar também é que a atenção básica, né, ela deveria, em sua teoria, vamos dizer assim, resolver 80% dos problemas da população, né, os problemas de saúde. E quando a gente fala em resolver, né, 80%, a gente tem as doenças sensíveis à atenção básica. Ou seja, são doenças que, se tratadas adequadamente, corretamente na atenção básica, elas vão ser solucionadas e elas não vão chegar a ter uma internação hospitalar por conta disso. Então, a gente tem essa portaria aí que ela, depois se vocês quiserem ler, é legal, ela diz quais são as doenças que são sensíveis à atenção básica, ou seja, a atenção básica deve tratar, deve ser responsável, né? Aí a gente tem hipertensão arterial, tem algumas, né? E aí, a partir disso, vamos pensar aqui na hipertensão arterial. Se a atenção básica dá conta de tratar da hipertensão, esse paciente não vai se agravar, não vai complicar e não vai ter uma internação por infarto, por AVC. Então, ai, gente, desculpa. Mas eu ainda tô voltando, recuperando. Ai, me dá uma tosse. Peraí.
Ai, desculpa. Então, a gente tem essas doenças, é uma lista, né, que menciona quais são essas doenças. Estava procurando mudo aqui, não achei. Alguma dúvida até aqui, gente? Porque isso pode ser bem claro para quem já está dentro do assunto, mas talvez alguém que esteja ainda pelo início deu alguma dúvida aí. Pessoal, pode falar tanto pelo áudio quanto pelo chat, não tem problema nenhum, tá? Por favor, falem comigo, é muito chato ficar aqui falando sozinho, né? Ju, só uma dúvida. Qual seria a nova ponta da estrela? Porque na minha época eram só 5. Gente, então qual que tu lembra? Me ajuda aí. É biológico, né? Físico. Biológica, arte espiritual. Quem tá falando Acho comigo? que. Carol! Oi, Carol! Tudo bom, Ju? Eu até Tudo deixei bem? mensagem no chat pra você. Ah, menina, eu falei que o chat é o seu problema. Ah, deixa eu ver. É, Ah, que linda. Então, aí a gente tem o físico, mental. Eu acho que ele divide mental, vamos ver, ambiental, espiritual. biológico. Então, biológico está junto com o físico. Ah, tá. É, eu acho que divide emocional e mental, que era o que veio de diferente, assim. Porque ele entende que mental é quando a pessoa já tem alguma patologia associada e tal, e o emocional não necessariamente, pode ser só assim, tristeza e tal. Eu acho que foi só o que Tá. entrou de novo. Entendi. Entendi. É porque Então tá. isso aí é uma referência a Paulo Sá, né, gente? Porque eu já procurei isso, tem algum livro, não achei. É isso aí, tá? Tá bem. Mais alguém? Podemos. Então vamos, é bom que eu bebi uma água aqui, porque, meu Deus. Então, tá. Então, continuando assim, algumas coisas que eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Vocês estão na Liga, né, de Saúde da Família, e então acredito que vocês já tenham até esse embasamento. Mas só para dizer que a saúde da família é o serviço preferencial de atenção básica, né? Quando a gente fala em atenção básica, a gente tem alguns serviços, e eu não sei se também é claro para todo mundo. Então, a gente tem as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família, e em alguns locais até alguns centros de saúde, alguns ambulatórios que fazem esse serviço primário. E aí, quando a gente fala de saúde da família, a gente tem esse modelo como preferencial porque ele está dentro do território, ele tem o olhar do agente comunitário. A cachorra vai latir, tá, gente? Então, a gente tem essa proximidade e o vínculo, né, da equipe com a população, e por isso é um modelo preferencial, porque é um modelo que a gente consegue estar mais próximo e mais resolutivo, né? Também. Então, a gente tem ali embaixo prevenção. Prevenção é a palavra-chave, né? Quando a gente fala da questão do tratamento, o tratamento ele vai ser consequência de uma doença, né? Quando a gente já tem algo instalado. Se a gente faz a prevenção, a gente nem precisa pensar nessa questão da adesão ao tratamento. Na correria do dia a dia, né, quando a gente está na ponta ou na assistência, como a gente vê que às vezes a prevenção ela fica um pouco de lado, né, porque as pessoas já estão com tantas questões de saúde, com tantas demandas, né, de pressão, hipertensão, diabetes, obesidade, enfim, e aí às vezes a gente fica só realmente dando conta disso e não foca na prevenção. Então, a estratégia seria inverter esse modelo, né?
mas a gente ainda não consegue. Então, a gente ainda faz uma atenção primária muito voltada para o tratamento e não para a prevenção, que seria o ideal. Eu acho que eu não vou entrar nessa questão dos atributos, não, para não ficar uma coisa extensa e também, acho que também pode ser uma outra discussão, né? Mas só ressaltar que os atributos, eles da atenção primária, eles contribuem para a adesão e continuidade do tratamento. Quando eu tenho a longitudinalidade, aquela atenção de primeiro contato, a porta de entrada pela atenção primária, eu contribuo para que aquele paciente ele realmente realize o tratamento, né? Quando a gente não tem isso, por exemplo, uma unidade básica de saúde, ele pode até frequentar uma unidade básica, só que aquele cuidado ele fica por conta dele. Se ele vai voltar, se ele vai tomar o medicamento, se ele vai realizar o exame, a gente não vai saber, porque o médico, o enfermeiro, aquele profissional que está atendendo lá, ele não vai ter o monitoramento, ele não vai ter o agente comunitário passando na casa dele para saber se ele fez aquilo que foi orientado, né? Então, por isso que também a saúde da família é importante, né? Esses atributos, por mais que a atenção primária, a unidade básica seja atenção primária, a gente vê muito mais forte dentro da saúde da família, né? Então, eles vão contribuir diretamente para essa adesão, tá? E falando em Previne Brasil, eu não sei se eu estou colocando muitos temas misturados, mas isso tudo vai fazer um sentido. Eu não sei se até que ponto também vocês entendem do que é Previne Brasil, mas é só para vocês entenderem que é um novo modelo de financiamento da atenção básica. E esse novo modelo de financiamento, ele modifica o repasse financeiro, ou seja, o dinheiro que vai chegar no município, e também os indicadores que a gente precisa cumprir para que esse dinheiro venha. Quando a gente começa a cobrar da equipe um olhar mais voltado para o indicador e não tanto para, como posso dizer, a qualidade da assistência, aquela escuta qualificada, aquele atendimento de prevenção, a realização de grupos, enfim, aquele atendimento que a gente entende da saúde da família, humanizado e tudo mais, a gente modifica um pouco o nosso olhar, né? Então, a gente foca um pouco mais na questão numérica, na questão quantitativa, mais do que qualitativa. E aí, às vezes, nessa questão de você precisar aumentar seus indicadores, aumentar sua produção, você perde um pouco no tempo de escuta daquele paciente, no tempo de abordagem dele. Então, nisso, a adesão também pode ser comprometida, porque se você não escuta, você só faz uma prescrição e toca, porque eu já tenho que chamar o próximo paciente, acho que isso também é uma coisa a se pensar, né? Além disso, a gente tem aquele, não sei se vocês acompanharam, mas a gente teve o aumento dos cadastros, né? Então, com esse Previne Brasil, a gente precisa aumentar para pelo menos 4.000 pessoas cadastradas na unidade. E aí, então, a gente tem mais pessoas para uma mesma equipe. E aí, quanto mais pessoas para a mesma equipe, a gente acaba não dando conta de ver todo mundo, né? E aí é isso. Então, a gente acaba tendo menos tempo. E eu acho que quando a gente fala em menos tempo, a gente fala em menos qualidade, né? Na assistência também. Vocês concordam? Eu tô falando besteira. Às vezes, né? Vocês têm uma visão diferente também. Aí, gente, estamos falando de link de presença no chat. Agora é no chat, tá vendo? Ou vocês acham que aumentar a quantidade não vai interferir? Não, com certeza interfere, assim. Só de pensar em atender essa realidade, né, de atender 4 pacientes em 1 hora, dedicar 15 minutos para uma consulta inteira, basicamente de clínica médica, onde o paciente pode ter diversas queixas. Eu acho muito complicado, né? Dá até uma tristeza pensar nisso. Dá uma tristeza. Dá, sim, as coisas vão se perdendo, né?
Ai, então, gente, aí trouxe algumas perguntas, né? Então, beleza, o paciente chega na unidade, né? Ele chega de duas formas. Ele chega quando ele procura, né? E quando o profissional procura. Então, assim, paciente, como que ele chega na unidade? Como que ele faz para ser atendido? O que vocês veem, assim? Eu sou paciente, como é que eu vou na unidade para buscar esse atendimento? Como que funciona? O que ele tem que fazer? Ih, ninguém. Alguém que tenha passado, já tenha visto como funciona, Pela, experiência. pela vivência que a gente tem tido, a maioria chega lá por meio dos agentes, né? A maioria, os agentes vão, procuram o paciente, né, no caso, e marcam consultas de acordo com a disponibilidade do paciente e até da unidade. Foi a maioria dos casos que a gente conseguiu pegar lá, ou era na unidade que a gente está frequentando agora no sexto período. Ou era a própria gente que marcava, via necessidade, conversava com o paciente e marcava, ou era o paciente que procurava a gente ou a gente marcava. E qual que é a sua unidade? É no Machado Fagundes. Ah, tá. Então, no caso, ele chegava através do profissional, né? Esse profissional era o agente comunitário que fazia o agendamento. Isso, exatamente. Tá. E quando ele vai lá, ele chegou na recepção, aí ele faz o quê? Ele pede atendimento. Como é que é essa? Marca na hora? Na verdade, eu acho que a Kiara, eu acho que tá aí também, e Júlia, a gente tem passado por uma situação meio estranha, porque a gente vê esses dados de ter crescido a adesão das pessoas e ter aumentado o número de cadastrados, mas a gente está convivendo com pouquíssimo paciente no atendimento. Realmente tem ido muito poucas pessoas, e às vezes as pessoas já é normal faltarem, né? Não conseguirem ir no horário e tal, mas a desistência está sendo muito alta, então acaba que Isso é um grande problema. o contato que a gente estava tendo, que eu via, por exemplo, de ter uma unidade cheia, igual eu via lá no Estrada da Saudade, lá nos meus primeiros períodos, eu já não estou vendo tanto agora, né? E eu lembro que lá o pessoal chegava lá no balcão, tinha umas moças no computador, não lembro se elas eram agentes ou não, e elas ficavam responsáveis pela marcação das consultas. Uhum. Era a até uma gente... pergunta que eu ia fazer, assim, para você. Como que a gente está vendo isso mediante tanto aumento de cadastro, né? A gente tem algumas questões aí para falar. Então, é porque assim, a gente teve um esvaziamento das unidades no período da pandemia, né? Tanto por uma orientação profissional de que não tivesse aglomeração, então os profissionais estavam agendando espaçadamente, né? De meia em meia hora as consultas. Então isso deu uma esvaziada. Então, aquela sala de espera cheia que a gente fazia, grupo e tudo mais, não está acontecendo mesmo. Está um pouco mais espaçado. E a outra coisa, que é uma característica das unidades da faculdade, é que eles estão utilizando, eu vou até falar mais para frente, mas estão utilizando o celular, né? Como forma de organizar mesmo essa demanda. Então, eles estão fazendo triagem dos casos pelo celular. O paciente entra em contato com o WhatsApp da unidade e fala assim, eu quero renovar a receita, aí já resolve um pouco das coisas por ali. Então, às vezes, está tendo esse esvaziamento da unidade por conta disso. Já estão resolvendo com o agente comunitário, já estão resolvendo com o enfermeiro, com a médica, pelo WhatsApp Business lá deles. Então, na faculdade acontece isso. Nas minhas unidades, na Secretaria de Saúde, eu não vejo esse esvaziamento tão grande acontecer. Então, mas a gente não tem uso da tecnologia nesse sentido, a gente não tem esse suporte, né?
a gente tem umas aglomerações em alguns momentos, sim. E aí a gente precisa dar uma organizada na galera. Eu não sei se fez sentido isso que eu falei, se deu para entender, se essa era a sua dúvida também. É assim. E então acho que foi um pouco por esses dois motivos, mas a gente está precisando agora até um esforço da secretaria fazer com que retorne as atividades como era antes da pandemia. Então, assim, a gente fez um documento orientando o retorno dos grupos, orientando o retorno da visita domiciliar. Por quê? Tudo isso ficou perdido em 2020, né? Parou tudo. E aí os acamados estão sem monitoramento, sem acompanhamento, os grupos pararam de existir, as consultas ficaram tão espaçadas que algumas também ficaram muito, muito diminuídas, o acesso diminuiu bastante. Então, agora a orientação é retornar com a agenda um pouco mais cheia, com os grupos e com as visitas domiciliares. Então, acho que esse retorno vai dar uma enchida também. Falando então dessa questão, como a gente está falando, no balcão lá de atendimento, na recepção. Quando o paciente ele precisa de um atendimento, ele tem duas formas, né? Ou ele está passando mal, e aí ele quer aquele atendimento no dia, porque ele está se sentindo, né, mal e ele precisa de um atendimento, então ele vai na consulta do dia, né? Que a gente chama de demanda espontânea. Ele vai na unidade, porque aí o médico vai olhar, ou o enfermeiro, e vai dizer o que ele precisa fazer. A gente tem também atendimento de consulta agendada. Então, eu quero fazer uns exames de rotina, sei lá, tem muito tempo que eu não vou no médico e eu quero um acompanhamento, um check-up. Então, eu vou marcar uma consulta agendada. A gente tem o paciente que é hipertenso, diabético, esse paciente ele vai ter consulta programada. São termos que a gente vai usar na atenção básica, na saúde da família, que vocês já devem ouvir assim, e que são importantes a gente entender a diferença. Quando é consulta programada, é aquela consulta do paciente crônico, que precisa ser visto frequentemente. Ou da gestante, por exemplo, que não é crônica, mas que ela precisa estar dentro de uma organização da agenda. Então, ela é uma consulta programada. E isso faz sentido a gente entender por quê. Se esse paciente ele não é programado dentro do atendimento, se a unidade não organiza como ele vai ser atendido, pode ser que esse tratamento fique esquecido, né? A adesão dele. Então, ele não vai comparecer para consulta, ele não vai comparecer para pegar o exame, realizar o exame, pegar a medicação. Peraí. Ai, gente, me desculpa, porque é horrível, né? Ficar ouvindo alguém tossir. Mas então, se a equipe não tem a organização desses pacientes para que eles façam a agenda, né? Eles façam parte do planejamento da equipe, a gente já começa a falhar nesse tratamento desde aí. E se esse paciente hipertenso, ele tem uma elevação de PA, ele está se sentindo mal, e aí ele não é garantido a ele o atendimento de demanda espontânea, né, que seria emergência, urgência ali, aquela consulta no dia, ele vai para onde? Ele vai para a UPA. Então, ele já está sobrecarregando outro serviço e ele não está sendo visto onde ele deveria ser visto. Por quê? Claro, né? Não estou falando de uma pressão 220 por sei lá quanto, estou falando de uma pressão ali 16, 17, que pode ser manejada dentro da atenção básica, né? Então, quando a gente começa a bloquear a agenda, bloquear o acesso desse paciente, a gente já está danificando, já está prejudicando a adesão dele. Vocês concordam? Ou eu estou viajando? Porque às vezes é uma filosofada, né? Tá dando para me ouvir? Tá. Uhum. Ah, tá. Marcela, lembra de você também.
Inclusive, assim, eu passei por isso aqui no É, meu Carol. bairro, né? Fui tentar, tipo, usar os serviços de atenção primária, e aí eu chegava no posto e não tinha agenda pro Uhum. médico. Nunca tinha agenda. E, tipo, eu ligava pra lá, não tinha agenda. E aí um dia eu cheguei lá, era antes das 7 da manhã e tinha fila no posto, porque as pessoas queriam uma consulta com um médico. E assim, eles iam distribuir 2 papeizinhos de uma consulta ali na hora. Tipo assim, é situação crítica, né? Você não. Misericórdia. Pois É é. município de E aí, Petrópolis, não, né? é, pior que é, Ju. Meu Deus do céu. Depois tu me conta Sério. quem é esse Eu lugar. te conto, pode deixar. E aí, tipo assim, aí nesse dia, por eu ter chegado muito cedo, aí milagrosamente surgiu uma agenda, sabe? E aí eu consegui marcar a consulta. Mas é surreal a situação, de verdade. E se eu não tivesse, assim, dentro, assim, acho que de profissional de saúde que entendesse como que funciona e tal, eu acho que eu provavelmente teria desistido e nunca mais teria voltado, de verdade, Uhum, porque é tanto empecilho para você poder ser atendido que você desiste facilmente. com certeza. E isso é isso que você falou, né? Isso você tá dentro da área da saúde, você é uma pessoa esclarecida. Agora você imagina um idoso, né, que já tem uma dificuldade, às vezes também, tanto de locomoção quanto de entendimento. Então ele não vai enfrentar fila para poder ir no médico para ouvir que ele tem que tomar o remédio e fazer atividade física, entendeu? Ele já está Exatamente. cansado, então ele não vai fazer. Por isso que eu estava falando da questão da diferença da UBS e da saúde da família. A UBS, se ele for, se ele não for, ninguém nem vai saber. Agora, a saúde da família deveria saber, né? Que ele não está Aham. indo e tudo mais. Tá, gente? Então, assim, isso é só um panorama. E aí, a questão do profissional foi isso que acho que Marcela, agora eu não lembro quem falou. Quando o profissional ele identifica, pode ser o ACS, pode ser o enfermeiro, o médico, ele vai pedir para o ACS fazer uma busca ativa, ele vai marcar e já vai pedir para avisar, ele vai fazer um grupo e vai chamar aquele paciente. Então, o profissional ele puxa a orelha e, né, dá uma insistida que ele venha, né? Gente, já tô 45 minutos falando, então peraí. Então vamos dar uma acelerada aqui, que senão vocês vão ficar bravos comigo. Quanto tempo eu tenho, hein, Eron? Eron, né? Seu nome? Não tem tempo limite, não. Não fala isso, Mas gente. normalmente roda entre 1 hora, 1 hora e meia, por aí. Senão vocês estão enrolados. Eu brincando que a Bia tem que mamar também. Então, eu coloquei aqui alguns fluxos, né? Dentro da unidade. Ele chega na recepção, e aí a gente deveria ter o acolhimento. Esse acolhimento é o quê? É ouvir a demanda da pessoa. O que aquela pessoa está buscando ali? É o atendimento no dia? Está passando mal? Ele precisa marcar só uma consulta? Ele vai deixar receita para renovar? O que ele veio buscar na unidade? Esse acolhimento, a gente discute muito a questão da humanização, a questão de fazer um acolhimento qualificado, né? Um acolhimento humano. E aí a gente precisa pensar em toda a nossa equipe, né? Porque não vai ser só nós, assim, não seremos só nós, assim, profissional de saúde, enfermeiro, médico, dentista, né? Que a gente também tem. Eu não vou falar dos Nutris, porque Nutri está no NASF, né, gente? Só no mundo aqui da faculdade que vocês estão na, na saúde da família, assim, no mundo mais real, vamos dizer assim, vocês estariam no NASF, tá? Mas digo quem está ali no dia a dia seria enfermeiro, médico ou o dentista. Mas também esse acolhimento pode ser realizado pelo recepcionista, pelo ACS. Então, essas pessoas precisam também estar com essa escuta, com essa humanização, né, no processo. E às vezes isso é um desafio. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência,
mas quando a gente vai observando assim, a gente vê, né? Aquela recepcionista que às vezes é um pouco grossa, que já dá um fora no paciente, ou que já fala, ih, não, médico não vejo, não. E nem ouve, né? Muitas vezes o que aquele paciente foi buscar ali. Agenda, como eu falei, já acho que a gente já falou bastante disso. Então, a agenda, ela é uma questão que fica na recepção geralmente, e às vezes ela é um entrave, né, desse processo. Marcação de consultas. Como que aquela unidade organiza isso? Se é só chegar no balcão e você consegue atendimento, marcar, né, sua consulta? Não. É dia de marcação de consulta. Eu tenho uma unidade minha aqui, lá da Secretaria de Saúde, que ainda é assim, e é difícil mudar o pensamento da população para isso, e dos profissionais. Então, assim, o primeiro dia do mês, geralmente, eles dão senha para a pessoa marcar para o mês seguinte. Em nome de Jesus, vou mudar isso, porque não acho o melhor modelo, mas é um processo que às vezes leva tempo, né? Ou também, como eu falei com vocês, da questão do uso da tecnologia, marcação, às vezes, pelo próprio WhatsApp da equipe, como já acontece na faculdade, ou esse aplicativo, vocês viram? O aplicativo que a secretaria está usando? Esse de marcação de consulta fácil. Chegaram a ver alguma coisa? Não. Não, Não? Tá no chegou não. Instagram da prefeitura, depois dá uma olhada. É um aplicativo que a proposta é o seguinte, é o paciente, né, qualquer um deles, ele consegue fazer um cadastro no aplicativo e ele vai agendar a sua própria consulta pelo aplicativo. Igual funciona em alguns consultórios particulares, assim, tipo, a Clínica Pasteur, ali da subida do Barros, funciona assim, você tem o aplicativo e aí você marca pelo próprio WhatsApp, uma coisa assim. Muito bom você me falar isso, inclusive. Então, a gente ainda não está no município todo. Estão funcionando só nas unidades básicas de saúde, porque a gente precisa começar devagar, né, para ver se vai funcionar, quais vão ser os problemas e tudo mais. E aí depois a ideia é ampliar para a saúde da família, para tudo. E começou com clínica médica e pediatria, tá? Que são as que estão disponíveis no momento. E aí você vai ver lá qual é a UBS mais próxima da sua casa e tentar marcar pelo aplicativo. Eu não abri o aplicativo ainda para tentar, mas já é algo que está rolando aí em Petrópolis, tá? Então, assim, a tecnologia também veio para ajudar, né? E aí, às vezes, facilita. E aí, como eu coloquei ali o administrativo, já tinha falado em cima, o administrativo como, às vezes, ou ele vai ajudar ou ele vai prejudicar bastante no processo. Aí a gente passa para depois, né? Escuta e triagem. Escuta qualificada, ou seja, aquele profissional que geralmente é o enfermeiro, o médico ou técnico de enfermagem, que vai ouvir a demanda de saúde dele. Então, eu aqui já estou pensando em alguém que está ali na triagem. Ele vai ouvir e tentar entender qual a necessidade de saúde desse paciente. A partir disso, identificando essa necessidade, ele vai poder fazer o quê? Que tipo de atendimento aquele paciente precisa? Ele precisa de atendimento agora, nesse momento? Ele está passando mal? Ele vai para uma consulta médica agora? Então, beleza. Então, ele vai fazer essa triagem, né? Não, ele pode voltar aqui dentro de uma semana. Ele está sentindo tal coisa, mas, poxa, já está assim há um tempo, não é nada tão urgente, ele pode voltar dentro de uma semana. A gente vai encaixar ele dentro dessa semana, beleza. Não, ele nem tá passando mal, não, ele só veio aqui mesmo porque ele quer uma consulta para o check-up, sei lá. Então, a gente consegue marcar ele para o mês que vem. Então, essa organização da agenda e de como ele vai responder aquela necessidade, que é importante. Nem sempre a gente vai dar conta na hora que aquele paciente está ali, mas a gente precisa acolher e dar um destino para ele, entendeu?
e o retorno, caso seja necessário, né? Então, tem coisa que a gente já vai resolver ali na hora, já vai passar um antibiótico e é isso, é uma dor de garganta que vai resolver. Às vezes não, às vezes é a pressão que está descontrolada e ele vai precisar retornar para fazer um acompanhamento, fazer um mapa de pressão ali para ver se está baixando, enfim, tá? Então, assim, só um pequeno fluxo de quando esse paciente chega e como ele é absorvido por essa equipe. E aí, beleza, então a gente falou de como esse paciente chega, e aí, além de como ele chega, a gente tem como a gente traz esse paciente também para a equipe, né? A gente costuma ter, e isso eu acho que talvez quem foi de períodos mais à frente tenha visto mais, e quem agora pegou pandemia não deve estar acompanhando tanto, são esses movimentos de fazer atividades de promoção de saúde, de prevenção, dentro da equipe. Aqui até trouxe alguns exemplos dentro da pandemia, tá vendo? Então, são estratégias de sensibilização da comunidade, sensibilização do paciente, para que ele venha, para que ele faça o acompanhamento dele de saúde. Às vezes, nesses dias D, né, que a gente chama, é o momento que a gente consegue captar esse paciente que não vem. Porque tem um paciente que vai estar lá sempre. Aquele idosinho que vai bonitinho, que já está lá todo mês, você já está cansado dele. Mas tem aquele paciente que não vem nunca. E esse paciente, às vezes, essas estratégias, elas ajudam a pegar, né? Então, naquela primeira fotinho lá em cima, ó, eu nem sabia que tinha o povo da odonto aí, tá vendo? Mas aí são alunos da faculdade, não sei se tem algum de vocês aí, acho que não, né? Lá no posto da minha área, né, Castelo São Manuel, eles fizeram uma atividade com as crianças. Então, eles fizeram os heróis, né, e uma atividade para trazer as crianças para essa questão da escovação, para as orientações de saúde bucal. E aí foi uma coisa bem lúdica. Então, às vezes, a criança também precisa, né, de algo nesse sentido. E esses 2 murais também achei legal trazer, porque às vezes a gente não tem uma forma de comunicação direta assim com a população. Hoje em dia a gente tem até o WhatsApp, né, gente? Mas o mural da unidade, ele é muito comunicativo, ele fala muito com a comunidade, né? Então, a pessoa vai na unidade para fazer alguma coisa, ou ela está ali na sala de espera, ela está vendo aquele mural. Então, ali a gente pode construir informações de saúde que podem sensibilizar ela para algum tema, né? Então, nesse primeiro, a gente tem o do Covid, que foi feito lá no Águas Lindas, até inspirado no mural lá do Boa Vista, não sei se alguém teve a oportunidade de ver, do Boa Vista. E lá eles fazem murais bem legais também, não sei se vocês acompanham. E ali era um termômetro dos sintomas do Covid. Então, isso é legal para informar a população. E aí, esse embaixo foi do Nova Cascatinha, que eu fiz com... Foram as alunas, né? Na época que eu estava lá como preceptora de saúde e sociedade, e aí um dos projetos delas era trabalhar o mural. E elas fizeram esse sobre o Setembro Amarelo. A gente está até em setembro, né? Veio a calhar. E então são informações breves, né? Bem assim, mais visuais do que textuais, que conseguem fazer esse tipo de sensibilização. Aí a gente tem também o castelo. Acho que eu só peguei foto do castelo, hein? Agora que eu observei isso. A primeira lá, tá vendo? Foi do Júlio, de hepatites e... ai, meu Deus. Hepatites virais e HIV, se não me engano. Então, também tinha uma sensibilização para a população vir fazer os testes rápidos, enfim. E embaixo foi o Dia D do Homem. Também teve o Dia do Homem, aí eles fizeram no município comemoração. Não sei se alguém participou de alguma ação. Esse do homem
foi bem interessante, né? Em todos os postos, assim, a gente observou que teve uma participação muito grande dos homens que não viam um serviço de saúde, que não buscavam, assim, tinha homens que não procuravam por anos, e tinham homens, assim, com a pressão elevada. A gente, para odonto, né, lá no Águas Lindas, a gente pegou lesão precursora de câncer de boca. E esse paciente foi até engraçado, que a gente estava na recepção, assim, aí a gente fez um esquema, né, que o paciente ia rodando nas salinhas que tinham as ações. E aí esse paciente, ele não queria ir na sala da odonto, era um idoso. Aí eu falei, faltou odonto, faltou ir no dentista. Aí ele, não, mas eu não preciso não, eu não tenho dente, eu uso dentadura. Aí eu, não, mas tem que olhar a gengiva e a língua. Aí ele ficou muito resistente, por fim ele foi. Ele disse que ele tinha uma lesão na língua. Então foi bem interessante, que foi uma ação de dia D, assim, que conseguiu captar bastante gente, né? Então agora eu vou deixar vocês falarem um cadinho. Tá bom, a gente sensibilizou, a gente fez com que esse paciente fosse na unidade, ele chegou na unidade, mas ele não aderiu ao tratamento. Eu fui lá, igual a Brenda estava falando comigo dessa dificuldade, né? O paciente vai na consulta, a gente faz a prescrição, a gente faz as orientações, faz o pedido de exame, mas ele não faz nada do que a gente pede. O que a gente faz? O que vocês já viram de ideia, de instrumento, do que pode ser feito? O que a gente precisa estimular? Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? Vocês têm alguma ideia do que fazer? Acho que se o paciente não vem até a gente pode tentar ir até ele, né? Talvez uma visita domiciliar, algo nesse sentido. Eu acho que também poderia buscar entender quais são os motivos do paciente para não estar aderindo, né? Às vezes, sei lá, questão financeira e o paciente fica sem jeito de falar e às vezes o remédio está disponível também gratuitamente. Eu acho que juntar essas duas coisas que seria uma boa estratégia. Sim, verdade. Eu lembro que teve uma vez uma paciente que ela não sabia ler. E aí a receita dela era com cores, algo nesse sentido. Porque aí sim ela conseguiu fazer o tratamento. É verdade. Tô tossindo aqui, gente. É verdade, isso é bem importante, né? Ver a questão do acesso dessa pessoa, tanto à informação que você está passando, né? Essa questão da compreensão, quanto ao acesso financeiro, né? Também. São aspectos importantes. Aí a gente entra aqui no assunto mais dentro ainda do tema, que é como a gente faz essa questão da mudança de comportamento e autocuidado, né? A gente precisa utilizar algumas abordagens, porque quando a gente fala de mudança de comportamento, não é algo simples. Quando a gente para pensar na nossa vida, quantos comportamentos assim errados ou que não trazem saúde a gente tem e a gente não modifica? Se a gente for parar para ver, né, no nosso caso, são vários. A gente deixa de fazer atividade física, a gente se alimenta mal, fuma, bebe, enfim, né? É uma lista de coisas que a gente sabe que é errado. Só o saber não leva à mudança do comportamento, né? E tanto é que quando o pessoal brincava de falar assim, brincava não, né? Algum exemplo assim, falava assim, vamos conscientizar a população. Esse conscientizar é muito complexo, não é algo simples, não é só dizer que algo é errado vai fazer com que aquela pessoa não faça aquilo. Mas, enfim, então, mudança de comportamento é algo amplo e complexo, e a questão do autocuidado também é um processo que o profissional de saúde precisa trabalhar, porque a gente costuma muito, isso é um mal do ser humano, né? Dar a responsabilidade do cuidado para o outro.
Se eu tenho um problema e não estou conseguindo resolver, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Aí a galera da psicologia pode falar melhor que eu, não é? Então, é mais fácil eu transferir essa culpa do que eu assumir que não estou fazendo, eu que estou, né? Alguém da psicologia quiser falar aí, vocês podem falar, tá? Então, a gente trazer essa autorresponsabilização, esse autocuidado como ferramenta do cuidado, né? É muito importante, tá? Então, eu trouxe aqui outro conceito também da galera que fala de saúde da família, que é a tecnologia leve. Vocês já ouviram falar disso? Dos tipos de tecnologia? Em algum momento? Menri? Não, né? Não. Não, Não, né? Ju. Já. A gente tem... Já, né? É porque acho que a galera que deve estar mais avançada deve ter ouvido, a galera que está no início ainda não. Mas grava aí que também cai em concurso, isso é uma beleza. A gente tem 3 tipos de tecnologia, né? A leve, leve dura e a dura, né? Então, a dura são, assim, equipamentos, hospital, medicação, coisas que vão interferir diretamente na pessoa, assim, cuidado duro, né? A tecnologia dura requer geralmente cuidado, investimento financeiro, uma intervenção mais, como o próprio nome já diz, dura, né? A leve dura, ela está atrelada bastante à questão do conhecimento, então o estudo da fisiologia, anatomia, que tem a questão do conhecimento, mas não propriamente a comunicação está envolvida, né? E a leve, ela compreende as habilidades relacionais, então a relação, a escuta, a construção de vínculo, que se dá muito nesse processo da troca entre o profissional de saúde e o usuário. Então, assim, quando a gente fala em atenção primária, a gente fala em saúde da família, a gente fala de tecnologia leve. E aí, falando de tecnologia leve, a gente vai falar de profissional da saúde, porque não tem outro meio. Não adianta a gente investir num equipamento caríssimo para colocar na atenção básica, porque não é esse o foco, né? Talvez para um CTI faça muito sentido ter lá a tecnologia dura dele, que é a máquina, sei lá, Master Blaster que tiver lá. Para a gente não. A gente precisa investir na qualidade desse profissional para que ele faça essa troca com o paciente, né? Essa relação, essa escuta, esse vínculo. Deu para entender, mais ou menos? Sim, no geralzão? Depois dá uma lida sobre isso, que é bacana. Esse Menri fala bastante sobre isso, tá? Gente, falei que ia acelerar, né? Vamos acelerar aqui. Então, aqui, eu peguei essa... Como é que fala isso aqui, gente? Esse esquema, né? Ai, estão vendo que eu cliquei no negócio errado aqui? Então, né? Dá pra ver. Não, eu cliquei no negócio que era pausar compartilhamento. Aí eu falei, acho que parou. Aí não parou, enfim. Aí, então, tá bom. Peguei alguns quadros que vem, depois lá na referência vai estar direitinho, que é do manual do Ministério que fala sobre isso, tá? A gente tem os cadernos de atenção básica, e aí um dos cadernos que eu trouxe esses esquemas, tá? Depois está lá direitinho na referência. Que é o passo a passo do autocuidado. Então, como alguém tinha falado anteriormente, a gente precisa fazer a lista desses problemas. Entender que aquela paciente hipertensa, né? Quais são os problemas que ela tem? Por que ela não adere ao tratamento? Qual o problema que ela tem para se autocuidar? Então ela tem dificuldade, ela tem não adesão ao tratamento. Aí tem um exemplo embaixo, né? Ela não adere ao tratamento, ela é sobrepeso, ela tem hipercolesterolemia e atividade física, que ela não faz. Então, a gente precisa escolher a prioridade. Ela não vai mudar tudo de uma hora para outra. A gente não muda, ninguém vai mudar. Então, o que é prioridade? O que ela precisa começar? E para escolher essa prioridade, tem que ser uma parceria do profissional com o paciente. Não adianta, às vezes, a minha prioridade é uma e do paciente é outra.
Então, a gente conversa, chega num consenso, né? Qual vai ser a prioridade? Então, vai escolher uma, duas prioridades. Tem paciente que a gente vai escolher uma prioridade, como a Mari falou ali. Às vezes, o paciente vai chegar com 20 demandas. Ele está com dor na cabeça, ele está com dor no dedão do pé, ele está vomitando. Então, são tantas coisas que você vai precisar escolher o que você vai centralizar o seu cuidado, senão você não vai resolver nada. Escolheu a prioridade? Então, a gente colocou ali o exemplo, né? Organizar remédios, começar a caminhar. Como a Carol falou, às vezes a medicação é um grande problema, né? Os pacientes têm dificuldade de organizar e às vezes não sabem ler e precisa de uma identificação mais visual. Então, ali nesse caso, ela precisou de uma caixa organizadora para separar a medicação dos horários certinhos. E ela vai começar a caminhar 20 minutos, 3 vezes por semana. Combinou isso com um profissional de saúde. Então, a gente tem aspecto clínico, a mudança de estilo de vida e aspecto psicossocial, que são os pilares, né, do autocuidado, envolvidos para que ela tenha um plano de cuidado, né? Esse plano de cuidado vai ser elaborado com o profissional e o paciente juntos, e aí ali a gente tem o que vai ser feito, né? Quando a gente fala de plano tem que ter um verbo ali. Ela vai à unidade fazer tal coisa, ela vai fazer tal coisa. Então, ela vai na unidade para usar a caixa organizadora, aprender a usar, e ela vai iniciar a caminhada dela. Eu não vou entrar ali muito nos detalhes, mas a gente tem os métodos de abordagem, o processo de aprendizagem, ela precisa aprender a se cuidar. Como que ela faz isso? Ela precisa tomar para si, né, esse cuidado, para ter autonomia. A gente, quando fala de saúde da família, é muito isso, né? A gente dá autonomia para o paciente se virar. A vida é dele, ele precisa se responsabilizar por esse processo, né? Então, para que tudo isso gere qualidade de vida a ele, né? A gente fala lá, lembra que a saúde é o bem-estar? Ele precisa se sentir bem, ter qualidade de vida. Então, a gente tem aqui a construção do plano de cuidados. Ih, Amora Latino, gente. A gente tem o problema, então a gente vai estabelecer prioridade, que no caso ali, a gente está falando já de outro exemplo, né? Uma pessoa com diabetes descontrolada, obesa e que está incomodada com a doença. Ela está se sentindo mal e quer mudar. O profissional já entende que o diabetes não está controlado, ela está sobrepresa e frustração com a condição de doença. Então, a gente tem a visão da pessoa e do profissional. E as prioridades. A prioridade da pessoa é diminuir o peso. A do profissional é compreender o porquê da frustração, que ela diminua o peso. Então, vai fazer exercício. E aí a gente vai sempre atrelando, né, o que a pessoa tem e entende com o que o profissional também vê, né, e avalia sobre aquele caso, para que esse plano de cuidados ele saia do papel, né? Senão a gente fica só evoluindo. Já reparou isso? Tem hora que dá essa sensação que a gente está atendendo paciente só para fazer evolução em prontuário, porque não está mudando a vida da pessoa. E aí isso causa uma frustração, uma agonia na gente, que eu acho que é por isso que a Brenda até solicitou essa aula, né? A gente faz e nada muda. Não é isso? Então, aqui quando a gente fala desse olhar, né, amplificado, esse olhar mais amplo, a gente fala de método clínico centrado na pessoa. Também é outro assunto muito falado na saúde da família. E a gente, ao falar disso, a gente precisa ver ali, ó, a explorar a doença e a experiência da doença. Ou seja, como aquela pessoa, ela significa aquela doença. Eu posso entender que ter diabetes já é tranquilo, vou tomar remédio, vou cuidar da minha alimentação de boa. Mas para o outro, pode ser que ter diabetes é o fim do mundo, porque o pai morreu, a mãe morreu e está sentenciado à morte. Então, como aquela pessoa entende, quais sentimentos, quais as ideias sobre a doença ela tem, é importante a gente entender.
e a história clínica, exame físico, os exames. Isso atrelado vai fazer com que a gente tenha um plano de cuidado mais próximo da realidade, né? Aqui no número 2, entendendo a pessoa como um todo. A pessoa não é só a doença dela, como a gente sempre falou. A pessoa é uma pessoa que tem uma doença e que entende aquela doença de uma forma. Ela está inserida num contexto, que é o contexto da família, o contexto daquele território, daquele local que ela vive, e um contexto maior, sei lá, a gente pode pensar em Brasil, por exemplo, que tem um contexto a se levar em conta, né? E aí, com isso tudo, a gente tem a elaboração do plano conjunto do manejo dos problemas. Problemas, metas, papéis, quais decisões vão ser tomadas. E importante ali, né, a gente incorporar a prevenção e promoção da saúde, como eu falei lá atrás, a prevenção às vezes fica de lado, nem que seja a prevenção quaternária lá, da gente prevenir de fazer uma iatrogenia, entendeu? Vou prevenir, é igual aquela questão de medicamentos. Às vezes o idoso toma tanto medicamento que se eu tirar medicamentos dele, eu vou estar prevenindo um dano maior. Então, eu estou fazendo uma prevenção quaternária, para que ele não tenha mais problemas de saúde, eu estou reduzindo a intervenção, mais ou menos por aí. E o 6, né, ali sendo realista, porque não adianta eu fazer um plano mirabolante e achar que ele vai cumprir aquilo tudo, não. Pequenos passos, é um paciente formiguinha, uma coisinha por vez. Intensificar essa relação entre pessoa e profissional de saúde. Se não tiver o vínculo, não vai, né? O médico pode falar, fazer o que for, o profissional, o enfermeiro, seja quem, né, estiver ali no cuidado, o nutricionista, nutrição vem muito isso, né? Se não casar ali, vai entrar aqui, sai aqui, não vai modificar nada. Vocês podem dar diversas orientações e nada vai mudar. A gente tem aqui também a entrevista motivacional. Essa entrevista, ela é bem interessante e ela é muito utilizada nos grupos de tratamento de tabagismo. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler ou estudar sobre o tema. Nos grupos de tabagismo, a gente tem uma parte que eles fazem no início, né? Uma entrevista, uma anamnese, para saber em que estágio dessa parte que eles estão, de motivação. Se eles estão em pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, enfim. Isso aqui vai dizer se ele está pronto para mudar ou não, porque às vezes ele não está, ele não quer, entendeu? Então não adianta você insistir. É igual, olha, pré-contemplação corresponde aos indivíduos que não têm a intenção de modificar determinado comportamento. Então, se ele não quer parar de fumar, ele não vai parar de fumar. Se ele está contemplando, é aquele indivíduo que está começando a refletir sobre aquela mudança, então, beleza, esse cara a gente começa a trabalhar com ele. E isso que é bem legal, a gente fica muito claro, assim, quem participa de grupo de tabagismo, como que é cada etapa. Mas a gente pode usar essa escala para qualquer outra situação. Então, a gente quer começar a dieta, vamos dizer assim. É um paciente diabético que precisa modificar os hábitos alimentares. Pô, ele está em pré-contemplação, ele não está nem aí, ele não quer mudar. Então, vai entrar aqui, vai sair aqui, né? A gente precisa de outra estratégia primeiro, sensibilizar, mostrar a importância, para depois o cara entrar na contemplação. Tá, gente? Então, eu não vou ficar lendo isso aqui, não. Depois vocês dão uma lida. Eu vou tentar mandar o material para vocês, que eu não sei muito como eu vou fazer, mas eu vou... Depois o Aaron me passa um contato, e aí eu mando, tá? Então, é muito importante saber disso, porque senão a gente fica falando, né? Quando a gente fala ali de pré-contemplação e contemplação, a gente tem esses estágios aqui, a técnica dos 5 R's, né? Saber a relevância, ou seja, isso aqui é para a gente fazer, estimular com que a pessoa queira mudar, né? Então, a gente vai encorajar a falar sobre a relevância de mudar o comportamento, a gente pode falar sobre os riscos. Olha, se você não mudar os seus hábitos, você pode ficar cego. A gente pode falar, por exemplo, no caso do diabético, né? Quais são os riscos?
se você não mudar os seus hábitos, o que pode acontecer com você? As recompensas. Poxa, se você parar de fumar, você vai conseguir guardar um dinheiro. Olha só quanto de dinheiro você vai conseguir. Poxa, olha só, se você parasse de fumar, talvez o seu netinho ia querer ir no seu colo, porque ele não ia achar que você está mais com cheiro ruim. Então, coisa assim, qual recompensa ele teria nessa modificação de hábito? Quais são os obstáculos? Quais são as barreiras? Quais são os impedimentos? O que dificulta para você mudar? E repetição. A intervenção motivacional em todos os encontros. Toda vez que você encontrar aquela pessoa, você vai repetir, repetir, repetir. Então, é aquela questão da saúde da família, né? A gente vai sempre falar a mesma coisa até que um dia ele resolva mudar, tá? Então, as maneiras de desenvolver o autocuidado, eu vou passar bem rápido aqui para também não ficar me alongando. As figurinhas saíram ali, gente. Depois, era só uma ilustração, tá? A gente pode fazer esse cuidado individualmente, através dos grupos de educação em saúde. A gente pode fazer... Esse slide ficou bem ruim, gente. Não era esse não, tá? Eu acho que eu não salvei por cima do outro. Consultas coletivas. Então, assim, por exemplo, a consulta multi. Vai o enfermeiro e o nutricionista atenderem juntos aquele paciente. Também pode ser uma forma bem efetiva de conseguir um resultado, sabe? E também a distância, o teleatendimento, que está acontecendo aí, principalmente nos postos da faculdade, é uma forma também de estar tendo esse encontro com o paciente, não necessariamente na consulta, né? Antes desse slide aqui, tinha um slide de conclusão, mas, como eu falei, não salvou, né? Eu fiz 2 edições e essa aqui ficou errada. Só para concluir, então, o que a gente pode tirar de resumo disso tudo, né? Que é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. A gente fala por muitas vezes a mesma coisa, mas se a gente conseguir começar a traçar estratégias, abordagens que norteiem esse cuidado, que façam um plano de ação, talvez isso dê um sentido do caminho que a gente deve seguir. Porque senão a gente fica só fazendo, como eu estava falando, né? Só evoluindo o prontuário, só dizendo o que a gente fez, mas a gente não foi efetivo, a gente não conseguiu uma mudança de vida, a gente não conseguiu que aquele paciente aderisse ao tratamento. Então, às vezes, a gente tem essa sensação, né, de estar só apagando incêndio, ou de estar falando, estar entrando no ouvido e saindo no outro, porque a gente não está usando, por exemplo, essas ferramentas que até o próprio Ministério da Saúde oferece e apresenta para a gente. A gente tem, então, as referências aqui, para mostrar para vocês que talvez vocês não conheçam, os cadernos, né? A gente tem o de acolhimento à demanda espontânea, são 2 volumes, tá? Essa imagem que não está aparecendo é o volume 2. Então, a gente tem de quando esse paciente chega, o que eu devo fazer, quais são os fluxos, ele é bem interessante, tá? Depois dá uma olhada. E a gente tem esse, que é o de estratégia para o cuidado da pessoa com doença crônica, que foi de onde eu tirei um pouco desses gráficos e escalas e tabelas. Ele ajuda muito nessa questão da adesão. Fala de grupo. Depois, se vocês tiverem também mais curiosidade sobre o assunto, dá uma olhada nele. Todos eles têm PDF. É só jogar na internet, no Google, que você acha. Geralmente tem a versão impressa na unidade, mas a gente consegue de graça também no Ministério da Saúde, no site, né, do Ministério. Mas joga no Google, que acha. E, assim, tentei trazer de uma forma um pouco mais tranquila, não sei se atendi ao objetivo e também se deu para entender toda essa viagem que eu fiz aí. Eu queria ouvir de vocês, assim, mas se vocês têm mais dúvidas, tem um chat aqui, tem 9 coisas, né, agora que eu tô vendo. E
isso, assim, se vocês têm alguma conclusão, se vocês acham que essas estratégias podem ajudar, o que vocês acham? Olha lá. Link de presença, tá, concordo. Isso aconteceu comigo também, eu fazendo um acompanhamento para anemia, quase que vence o exame e a agenda da médica nunca esvaziava. Pois é, garantir o retorno também é importante, né? Senão não adianta nada fazer o exame. É uma situação complicada. Ainda não, que bacana. Gostei dos murais, tive a oportunidade de fazer duas vezes no meu atual estágio. E aí, Brenda, você faz aonde? Eu faço no Boa Vista.